Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando a mais um episódio do nosso Giro da Semana do Futebol da Paraíba. Eu sou Marcos Eric Júnior, estou aqui com o Diego Cordeiro. Estamos por cá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo paraibano. Estamos aqui também com Pedro Quaresma. Hoje tem estreia de Série C, falar do Botafogo, né? Souza e 13 também vão estrear na Série D. Tem muita coisa para falar hoje, né? Fala sobre a grande vitória do Botafogo, 3-0 contra o Confiança. Fala também sobre essa expectativa, né? Como é que vai vir o 13, como é que vai vir o Souza para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série D de 2025. Se vão conseguir subir, o 13 ele tá indo pro tudo ou nada nesse ano. Vamos falar também sobre Botafogo da Paraíba e Flamengo pela Copa do Brasil. Primeiro programa que a gente grava depois que foi definido esse sorteio. Vamos falar sobre essa expectativa, sobre todas as polêmicas envolvidas também nessa partida. E tudo isso você confere depois da vinheta. Vamos iniciar então falando sobre a grande vitória do Botafogo contra o Confiança, né, no final de semana. A vitória de 3-0 dentro do Almeidão, com gols de Gabriel Honório, Henrique Dourado e Igor Maduro, que voltou já fazendo gol. Se emocionou na comemoração também, né? Sim, com certeza, depois de ter aquela lesão grave, ele que é um volante muito matador, né? E o que vocês têm a dizer sobre essa partida? Bom, o Botafogo, como já foi mostrado na reta final do Paraibano, um time muito sólido, né? Tanto defensivamente como ofensivamente, letal nos momentos que tinha que ser para marcar os gols. E uma partida eu acho que sofreu. Michael fez uma estreia muito boa, defendeu muito, pegou muitas bolas. Lá ele. Mas tirando esses momentos que o Confiança foi, principalmente no segundo tempo, que pressionou bastante o Botafogo, sem ser esses momentos, o Botafogo controlou bem a partida. Dando um destaque mais uma vez para Honório, estreou também, Gabriel Honório, meio de campo do Botafogo, que estreou só agora na Série C, porque quando foi contratado ainda estava fechada a janela de contratações para o Paraibano, ele não podia disputar o estadual, e aí por isso só agora chegou a estrear, ele que foi anunciado em março, se eu não me engano, desse ano. Estreou e jogou bem, né? Fez gol, deu assistência, uma linda assistência, bonito gol também, um belo passe de Guilherme Santos. Mas eu acho que o Botafogo chegou forte, né? Estreia de Zago também, treinador Zago. Mas e aí, Diego, o que é que tu achou também da partida? Bom, como eu estava comentando com vocês, né, antes da gente iniciar aqui, perguntei se vocês estavam no estádio, perguntei como é que foi a sensação lá, e vocês disseram que foi um time bem sólido. Eu também vi da mesma forma. O Botafogo não foi um time esfarelado, né? Porque teve estreias novas, não foi o time total titular, já começou com mudanças, já está sentindo. E, enfim, teve boas jogadas, não foi um time que sofreu, eu não vi como sofrimento. Teve um momento que o Confiança cresceu na partida, mas ele estava sólido e nos contra-ataques ele matou a partida. E, dito isso, no primeiro gol mesmo, já foi na base do contra-ataque. Eu não tenho muito o que me alongar, porque Pedro já deu o papo e não eu acredito que o Botafogo ele teve esse momento realmente que ele sofreu um pouco assim na pressão do Confiança. O Confiança, depois que o Botafogo abriu 2-0, o Confiança pressionou, mas eu acho que isso é natural, né? Natural. O Botafogo abre 2-0, o time adversário ele vai ter que ir pro tudo ou nada na partida. Aí o Botafogo ele soube administrar, soube se segurar, soube administrar a vantagem, né? O goleiro Michael fez grandes defesas na partida. E o Botafogo se mostrou muito letal quando chegou ao ataque. O Botafogo ele tem jogadores muito interessantes nesse meio para frente. Você já tem o Gama ali como a base da estrutura desse time. Aí mais para frente você tem agora a adição do Gabriel Honório, que estreou muito bem. Tem o Guilherme Santos, que todo mundo sabe da qualidade que ele tem também. Rodrigo Alves, que também tem feito boas partidas. Você tem o Henrique Dourado, que é um jogador extremamente letal, todo mundo conhece. E também a adição de Denilson, foi contratado recentemente, que jogou no Atlético na Série C do ano passado. É um time que tem opções, você olha assim, ó, esses nomes são nomes interessantes para a disputa da Série C pelo Botafogo. E esse quarteto é um quarteto muito móvel. A gente tenta
procurar um camisa 10 nesse time, mas é muito difícil achar quem que tá naquela função. Porque justamente roda muito entre Rodrigo Alves, entre Honório, basicamente, principalmente nessa estreia. Honório e Guilherme Santos ficava meio que alternando entre caindo pela direita, caindo pelo meio, e fez bem essa função. Parecia que o entrosamento estava muito bem feito entre os dois, né? Primeira vez que jogaram juntos num jogo oficial, mas parecia que estava muito bem entrosado, tanto que o primeiro gol saiu com o passe de Guilherme Santos e o gol de Honório. Mas esse quarteto é muito forte, o Botafogo, ofensivamente, porque consegue movimentar muito bem. O Dourado, que não é uma característica forte dele, movimentar muito, é mais plantado, mais o pivô, mas ele também tá parecendo que esse ano, principalmente, tá com gás maior, né? Movimentando muito mais, correndo muito mais, e eu acho que é muito perigoso esse quarteto. Falando de Denilson, eu vi lá no campo, meus amigos jornalistas, nossos colegas de trabalho, ouvi falar que se Denilson repetir o feito que fez na Série C, se jogar a mesma bola que fez na Série C pelo Atlético, vai tomar o lugar de Dourado, hein? A gente tem os números aqui, acho que foram 9 gols na Série C e uma assistência. Foi um dos artilheiros da competição. E assim, a gente vê que o Botafogo está se reforçando cada vez mais e com nomes de peso para esse sistema ofensivo, né, do Botafogo. E reforçando muito o elenco também em si. Porque você vê, por exemplo, nesse jogo contra o Confiança, teve um momento que entrou Igor Maduro, Camilo e Denilson, do banco de reserva. São opções que realmente podem entrar ali para mudar um jogo quando o Botafogo precisar. E era algo que faltava muito ao Botafogo no Paraibano. Você ter opções no banco que entrassem realmente, mudassem a partida ou melhorassem o time do Botafogo. E o Botafogo ter pensado nisso é algo que vai dar uma vantagem para ele nessa disputa da Série C. Agora, só essa questão do quarteto que eu falei, que é muito móvel, foi foi o primeiro jogo de Zago, teve só 2 dias para treinar. Eu acho que ainda não é o estilo de jogo que o Zago gosta de propor, sabe? Pode ser que durante a Série C, será que ele vai querer mudar, vai querer mexer, tirar esse quarteto, ou até mexer no trio do meio de campo, porque o que eu ouvi também foi que ele também não gosta de jogar com aquele 5 como Gama, que é um 5 plantado, que fica à frente da dupla de zaga. Então será que a gente vai ver mudanças? O que é que tu acha, Zé? Não, eu ia complementar a sua fala, porque os 3 gols saíram em contra-ataque, certo? Mas não foi como eu iniciei falando que era um time esfarelado, era jogadas. Tipo, tinha triangulação e, tipo, antes dos gols de contra-ataque, ele estava tendo chances de gol. Tanto que estava tendo os chutes mais certeiros. Até que teve eu achei muito certo as triangulações. Porque você vai achar que é um início de trabalho, que não ia ter, assim, que ele ia começar tudo do zero, mas não, tipo, era uma coisa que eles já jogavam juntos, já entendiam como era, tanto que saíram os gols. Não, e o Zago falou na coletiva, ou foi na coletiva ou foi uma entrevista depois da coletiva, enfim, que nesse primeiro jogo ele queria só estar no campo, acho que foi na coletiva depois do jogo. Depois do jogo, acho que ele falou. Que ele só foi. O papo dele mesmo só foi uma coisa mais motivacional, porque o tático, o que influencia em campo mesmo foi o trabalho de Zé Carlos, né? O auxiliar técnico do Botafogo, né? Zé Carlos? Sim. Zé Carlos, que foi mais um trabalho dele durante a semana e ele só quis manter. E também já era um trabalho também de João Busso, a gente viu muito João Busso colocando essa linha de 4 no ataque. O quarteto é ofensivo, né? Então é isso que eu tento refletir, fazer a reflexão. Será que quando o Zago começar mesmo a comandar a equipe, ele vai manter o que tá dando certo, vai mexer muito, não sei. Mas eu acho que foi legal ele manter o que vinha sendo trabalhado durante a semana, né? Sim, eu lembro também que na coletiva, antes do jogo, a coletiva de apresentação, ele falou, inclusive, que ele brincou com o auxiliar dizendo, se alguma coisa der errado nesse jogo aí, a culpa é tua. É verdade. Porque realmente, assim, ele só chegou lá, deu um treino um dia e foi pro jogo direto. Ou seja, e se desse errado, a culpa era do auxiliar, se deu certo também, tem a responsabilidade dele ali de ter feito o trabalho direito durante a semana, né? E eu acho legal. A gente vai ver na sequência da Série C como que Zago vai montar realmente esse time. Se ele vai manter essa base desse primeiro jogo, se ele vai querer mudar muito, como é que vai manter a sequência desse trabalho. Eu gostei muito da fala dele também, falando da coletiva, depois que ele falou que tem um grupo inteligente, ele já enaltece o seu grupo,
e fala que isso aqui sabe o que quer. A gente não promete pro torcedor botafoguense que vai subir. Não diz, a gente promete fazer ilusão para criar esperança. Não, ele simplesmente enaltece disso. Nós temos um grupo inteligente, que é realmente, o time do Botafogo é um elenco inteligente. Sim. E fala que sabe bem o que quer. Então, internamente, ele já motiva os jogadores para, a gente tem a Série C para subir, vocês sabem, vocês não são crianças, a gente está trabalhando com um profissional e nosso objetivo é subir. Então, eu achei essa fala muito, muito inteligente da parte dele, de começar um trabalho sem promessas e ainda enaltecendo o seu grupo. Trazendo para si. Mais uma coisa que eu observei durante a partida foram as ausências de tanto do Lomar como do Sid Clay, né? A assessoria do Botafogo nos informou que Lomar ficou fora por questões de departamento médico mesmo, teve alguma lesão. Não foi divulgado qual foi o tipo de lesão. Mas já a questão de Sid Clay, Zago também falou pós-jogo na coletiva, mas já sabia antes, a nossa informação era que ele tinha ficado fora por opção técnica. Zago meio que deu uma... Não falou muito bem que era opção técnica, mas que Sid Clay tinha sentido um desconforto durante a semana e que o próprio lateral estava buscando sua melhor forma física, né? Vocês acham que Sid Clay... Porque, assim, os jogos que Sid Clay fez... Foi fantástico, foram muito bons, principalmente né? o jogo contra o 13 lá em Campina Grande foi uma partida fantástica. Eu acho que desde que ele chegou, foram uns 3 jogos que ele fez, por aí. E depois, parou de ser relacionado. A gente não sabe o que aconteceu, de fato, com o Sid Clay. Pode ser que seja mesmo essa questão física, porque muita gente fala sobre o peso dele, né? Ser um pouco acima do peso. Mas em campo não foi isso. Ele mostrou ser um cara rápido, ser bastante ofensivo. E quando a gente apurou com a assessoria do Botafogo, disse que foi por opção técnica, e o próprio Zago disse que teve um desconforto durante a semana, mas que ele estava tentando buscar a sua melhor forma física, né? Então a gente fica um pouco curioso, porque esse cara chegou como uma grande contratação, assim, nível Série B e Série A, né? E tem uma questão sobre essa partida que acho que é importante mencionar, que é dona CBF, né? Ah, também. A organização da partida estava algo realmente lamentável, inclusive a questão... Por favor, Quaresma, fale sobre as placas de publicidade. Não, então, a gente chegou no estádio, tava um clima meio diferente, né? Primeiro que o estádio tava vazio, assim, antes de começar a partida, depois foi no começo da partida e um pouco antes, faltando aí uns seus 5 minutos para começar, a torcida foi entrando e tal, mas assim que eu cheguei no estádio, por volta de 3h20, 3h30, tava um clima meio estranho. Eu comecei a ver também sem placa, sem nada. Eu quero um amistoso aqui. Não tava um clima de Série C, sabe? Aí eu fui buscar a informação lá no estádio mesmo. A CBF ainda não fechou o contrato com a empresa que organiza essas placas de publicidade. E até também aquela artezinha de... Aquele placa, arco, né? Aquele arco que é escrito Brasileirão, Série C 2025, também não fechou o contrato com essas empresas, com essa empresa que organiza essas placas, né? Então fica um clima muito... Tipo, não é um jogo de CBF nacional. Não, até jogo sabe? de várzea tem placa de publicidade. Exatamente. Ali. Como é que o jogo do Campeonato Brasileiro não tem, né? Pelo amor de Deus, né, CBF? E complementando a informação, pode ser que ainda não... Nessa primeira rodada, a gente não teve placa de publicidade em nenhum outro jogo, por conta desse fato. A expectativa é que seja para a segunda rodada, né? Vamos ver, né? Que tenha fechado já esse contrato, porque não existe isso, pô. Vai ter jogo sem patrocínio. Qual jogo, qual esporte sobrevive, qual competição sobrevive sem patrocínio, né? É uma questão que, inclusive, já vinha da CBF de muito tempo. Quando eu lembro um tempo atrás também surgiu essa questão do Campeonato Brasileiro Feminino não ter nenhuma placa de publicidade. Eu quero saber qual é a dificuldade que a CBF está tendo de fechar com a empresa que faz placa de publicidade. Algo básico assim. Muito básico. Porque, não, e o que parece pra gente é que tipo, é uma negligência com a competição. Foi o que deu a aparecer também pela Série D, né? Sim. Os clubes não sabiam se de fato ia ser adiado ou não a primeira rodada. Pra quem não sabe, a primeira rodada da Série D deveria ter começado agora nesse final de semana, mas por questões de laudo de vistoria dos estádios. Do estádio, do laudo de vestir do estádio, a Série D foi adiada. Mas só que os clubes não sabiam, iam jogar, sei lá, no próximo final de semana, e a CBF ainda não tinha soltado nenhuma nota, nenhum ofício oficial. Tanto que a Aldeone soltou no Twitter, respondendo no comentário do nosso colega Pedro Alves, jornalista da TV Cabo Branco, que respondendo dizendo que não tinha recebido nenhum documento oficial. Então parece que a CBF
dá mais atenção pra elite, como Série A, Série B, e deixa aqui a Série C e Série D feminino, ou competições mais... Copa do Nordeste, Copa do Copa Nordeste, Verde. exatamente. Competições que são menos rentáveis pra CBF, deixa meio que de lado, né? Parece que desvaloriza o próprio produto. É incrível isso. Sim, com a Série D é algo que a gente já via de alguns anos já acontecendo na Série D, mas na Série C eu vejo como novidade, assim, a tamanha negligência que tá chegando a CBF. E logo na semana de reportagem da revista Piauí, Sim, né? também, Que mesma expôs, assim, os presidentes da federação recebendo 215 mil reais como salário, além de outras coisas regalias. bem problemáticas que a CBF está sendo exposta por uma reportagem competentíssima de quem eu esqueci agora o nome A revista Piauí, mas o jornalista que fez eu esqueci, infelizmente, o nome do querido, mas a gente deixa aqui registrado que foi uma ótima reportagem da revista Piauí, né? Enfim, vamos falar agora sobre o jogo contra o Flamengo? Sim, As expectativas? Agora, esse é o primeiro programa que a gente realiza desde que saiu esse sorteio, e daí então foi muita polêmica, se o Botafogo ia vender um mando de campo, como que ia dividir as torcidas. Chegou proposta de 4, 5 milhões de reais pro Botafogo, maior proposta que já existiu pela venda de um mando de campo na história, e ainda assim a SAF bateu o pé e disse, não, esse jogo vai acontecer no Almeidão. E eu acho que uma decisão muito acertada, né, Zé? Sim, sim. Não, e decisão de time grande, né? Porque, tipo, imagina, a gente tem essa dificuldade de ter grandes jogos aqui na Paraíba. Não falando do campeonato em si, mas um time de Série A disputando, jogando contra um time da Série C da gente. É importante para nós, porque o nosso estado está crescendo, não só na nossa infraestrutura, mas tipo trazer olhares para cá, para a gente olhar e falar, não, a gente tem futebol aqui também, imagina. Aí a gente está com essa almejando, a SAF está almejando também profissionalizar mais o nosso futebol, e eles vendem para o jogo ser em Brasília, onde não tem nenhuma representatividade paraibana. Como é que vai estar o estádio? Só para ter flamenguistas aí? Isso é pelo money, né? E dá pra perceber, assim, como a SAF do Botafogo realmente tá focada em investir sério no clube, assim, porque eles estão fazendo esse projeto de se alinhar novamente com a torcida, né, do Botafogo. Ia distanciar muito mais ainda. Você aceitar uma proposta de venda de campo é algo que ia afastar o torcedor. A torcida ia ficar indignada com essa questão. E seria um pouco de hipocrisia, porque como o Marcos falou, acho que o maior foco no momento é rolar essa reaproximação entre Botafogo, o clube e a torcida. Eu acho que se vender seria um tiro no pé, uma hipocrisia, uma coisa assim que não fazia muito sentido. E eu vi muita gente especulando, não, vai vender porque recebe esse dinheiro. Mas eu sempre falei, galera, acho que é muito, muito improvável essa venda de campo. O que pode acontecer, e o que eu acho que vai acontecer, na verdade, a informação de Iago Sarinho, da Tabajara, é o sol ficar destinado para a torcida do Botafogo e na parte da sombra ficar uma porcentagem de visitante, acho que um pouco maior até, além dos 10%. Acho que pode... A ideia é porque isso aí a gente não sabe se quando o programa for lançado, isso vai ter definido já. Mas o que a gente tem de informação até agora é que o Botafogo pretende manter o 90-10. 10% torcida do Flamengo, visitante, e 90% para a torcida do Botafogo. Só que a diferença vai ser que na sombra vai ficar a torcida visitante. Porque o que normalmente acontece é o visitante ficar ali no sol, no setor sol do Estádio Almeidão. Mas o que pode acontecer de informação hoje, na segunda-feira, dia... Que dia é hoje? Hoje é dia 14. Dia 14 de abril, a informação que a gente tem é que o setor de sombra vai ficar destinado à torcida do Flamengo visitante, que eu acho que pode passar um pouco de 10%, tá? Isso aqui é chute meu, é achômetro. Eu acho que pode passar um pouco de 10%, até porque a demanda vai ser muito alta. Sim. Acredito eu. E pode chegar a 20 mil pessoas. Fácil, o Almeidão. Não, tranquilamente. Nesse jogo. Mesmo com o ingresso caro, acredito que outra coisa também que hoje, no dia de hoje, ainda não saiu os valores. Tinha essa expectativa, né? Pra ser divulgado na segunda-feira, dia 14. Pode ser que ainda seja, mas até o horário da gravação desse programa ainda não. Exatamente. A gente não sabe, mas estipula ali um ticket médio de R$150. Tanto para visitante como para os torcedores do Botafogo. Mas eu acho que é um jogo que promete muito. Pode ser que com essa nova fase do Botafogo, né? Tá todo mundo muito empolgado e um clima interno do Botafogo, da SAF, de seriedade, de time grande, de time que consegue, que quer disputar esses tipos de jogos.
pode ser que arrancar uma vitória de 1-0, 2-1, ou até pelo menos um empate contra o Flamengo. Essa expectativa é a mais difícil aí, né? Eu acredito. Porque eu acredito que o próprio Botafogo, ele não tá pensando muito em vencer, eliminar o Flamengo. Obviamente que se acontecer, vai ser uma história absurda, mas o foco é manter ali o seu orgulho de você torcer pro seu time, de você estar ali acompanhando contra um time de Série A, e se acontecer uma façanha do Botafogo passar, comemorar absurdamente, mas todo mundo sabe que a chance é mínima. Não, mínima, como eu disse, era um time de Série A, não tem como comparar o Flamengo em questões de dinheiro, mas de história, porque assim, cria mais identidade do povo paraibano com o seu time. Imagina, ele vai ter um domingo que eu vou assistir o Flamengo e o Botafogo joga bem contra o Flamengo. Cria mais identidade, porque essa semana, muitas pessoas estão relembrando da última vez que o Botafogo ganhou do Flamengo. E muita gente ficou marcado na sua história esse jogo. Foi um jogo histórico. E cria uma identidade da gente também. A gente vai olhar mais pro nosso futebol e falar... assim, brincadeiras à parte, eu gostaria muito que o Botafogo vencesse o Flamengo aqui, mas esse jogo vai além do esportivo, né? Sim. Eu acho que traz uma visão de valorização pro clube, pra SAF, pra nossa torcida, pra nossa cidade e pro futebol paraibano ao todo, né? Não só pro Botafogo. Eu acho que vai trazer imprensa de fora, que pra mim já é algo assim, vai trazer a galera do eixo pra cobrir o Flamengo, obviamente. Vai ter transmissão de Globo, então vai passar pro Brasil inteiro. Isso pra mim já é uma conquista muito alta. E pode trazer benefícios muito grandes pro Botafogo, só em questão de marketing, entende? Uma valorização maior do clube, dos atletas, e se fazer um jogo, como os próprios flamenguistas falam, né? De igual para igual, jogou de igual para igual, quem sabe, né? Eu acredito que só de o Botafogo não ter vendido o mando de campo já é uma amostra ali de como o clube quer realmente se aproximar da torcida, já é uma grande vitória assim pro torcedor do Botafogo, que vai poder assistir essa partida, que vai poder aparecer, mostrar a torcida do Botafogo para todo o Brasil. E, inclusive, eu lembro que saiu essa notícia da venda do mando de campo, a possível venda do mando de campo, lá na imprensa do Rio de Janeiro, que eles anunciaram lá e estavam noticiando como se tivesse quase certo o Botafogo vender. Sendo que aqui na imprensa da Paraíba a gente já sabia que o Botafogo já estava quase certo que não ia vender. Eu acredito que normalmente eles olharam, tipo assim, o Botafogo vai receber, o time lá da Paraíba vai receber 5 milhões de propostas para vender o mando de campo. É óbvio que eles vão vender, só que não aconteceu. Porque assim, se segurou. É o que normalmente acontece, né, infelizmente, quando... Até, na verdade, times grandes também, como o Botafogo do Rio, tá pensando em vender o mando de campo também, se eu não me engano, se eu não estou enganado. Mas isso é o normal que acontece. Então a imprensa mais tradicional do Rio, do eixo, vê assim, recebeu 5 milhões, o maior valor da história. Nunca tinha visto esse valor. Não vai vender, né? Mas o que Iago Sari noticiou, o que a Rede Paraíba noticiou é que não ia vender, e foi o que aconteceu, né? O Felipe Félix, um dos sócios da SAF, no festival, na festa de inauguração das camisas, chegou na imprensa e confirmou, não vamos vender. E acho que uma decisão muito acertada. Sobre os valores dos ingressos, essa informação não é oficial, é o que circula pela internet, mas falam de valores de sol ser por R$200, na sombra ser por 300, e uma novidade, né? Vai ter o Lounge 1931, que também isso é oficial, foi anunciado nesse mesmo evento de inauguração das camisas, que vai ter um lounge especial lá no Almeidão. E dizem que vai ser open bar no jogo e que vai custar R$500 a entrada, né? Obviamente esses valores são na inteira, ainda tem também os ingressos meia, ou seja, metade do valor que eu falei agora. Mas acho que vocês acharam legal esse valor? Essas informações aí dos preços dos ingressos foi uma notícia publicada pelo nosso parceiro Beloucura. Isso. Ele disse que não está garantido que será esse valor específico, pode ter uma variação ali de R$50 e tal, mas que pelo que ele recebeu de informação seria os preços que o Botafogo estava planejando para essa partida. Exatamente. E sobre a questão do... Acha que é justo o valor? Assim, o Botafogo ele vai puxar o preço para cima, mas eu acho que cabe à torcida do Botafogo ser inteligente e analisar o que vale mais a pena. Os planos de sócios novos, já foram inaugurados. Eles foram inaugurados e estão com um preço muito em conta, estão com um preço que é justo e que é realmente um benefício. Você quiser assistir esse jogo na torcida do Botafogo, você não vai precisar pagar R$200 para ir na arquibancada Sol.
É só você se associar, pagar R$30 que você entra pra esse jogo. Não é E algo eu, muito e eu difícil. acho que é um movimento da SAF de querer aumentar os sócios do Botafogo, né? Sim. Sim. Colocar esse ingresso um pouco mais elevado, mas manter o plano sócio torcedor pelo valor que já é assim acostumado a pagar, né? É uma medida que é muito criticada, assim, a medida que o Botafogo também já tentou fazer algumas outras vezes. Vários clubes fazem isso, de puxar o preço do ingresso para cima para tentar arrecadar mais com o sócio. Mas acho que o Botafogo ele tá pecando muito em divulgar esses planos de sócio. Era o que eu ia comentar. Porque Então, comente. se tivesse... eu te atrapalhei, foi? Não, é porque justamente, dá continuidade, vai. Poxa. É porque assim, se o Botafogo tivesse, como você disse, divulgado mais, ou tivesse tido essa divulgação com antecedência, teria subido mais os torcedores desse jogo contra o Confiança. Porque deu 2.045 torcedores no estádio, se não me engano. E Foi por isso mesmo. Foi por isso mesmo. E se tivesse divulgado há mais tempo, porque realmente é um preço bem acessível, R$30 para cadeiras de sol. E estava bem vazio a área de sol. Se tivesse sido mais divulgado, mais pessoas tivessem visto e tivessem criado um plano para trazer as pessoas para o sócio torcedor, e então, a estreia da Série C teria sido mais alavancada com mais torcedores. E é uma coisa que eu também estou passando por as pessoas. Eu estou tendo essa informação, muita gente está vindo me perguntar também sobre. Ainda estão vindo me perguntar sobre os valores dos ingressos contra o Flamengo. Muitos flamenguistas estão vindo. E eu falo, aí eles ficam assustados, né? Porque não tem muito poder aquisitivo para ter esse investimento. E eu falo, não, é porque eles estão querendo fazer um plano, estão com um plano de alavancar o sócio-torcedor. E explico que é muito mais vantajoso você pagar uma quantia tanta por mês e ter acesso do que você ir pagando por cada jogo, você pagar uma quantia. Um valor elevado em elevado. relação ao plano de sócio. E o plano de sócio, um mês de sócio, ele é mais barato do que um ingresso. Exato. Sim, então, é o que eu falo. É totalmente injusto. Tipo assim, você for para um jogo na arquibancada só, pagando ingresso, você paga R$60 na inteira. Enquanto no plano de sócio, você vai pagar 30 e vai poder ir para todos os jogos do mês, no Estádio Almeidão. É o que falta mais Então, divulgação. o Botafogo ele tem que divulgar isso, porque essa é a forma mais acessível hoje de se entrar no Estádio Almeidão para assistir um jogo do Botafogo. Bom, agora vamos fazer um panorama geral pela Série C. Já rolaram a maioria dos jogos da primeira rodada. Ainda está faltando um que vai acontecer hoje, na segunda-feira, dia 14, que é Londrina e Ipiranga às 8 horas. Mas os restantes dos jogos já aconteceram. O que me assustou, assim, me deixou surpreso, não assustou não, me deixou surpreso, foi a quantidade de vitórias. Só teve 4 vitórias na primeira rodada, o restante foi tudo empate. As vitórias foram do Botafogo contra o Confiança, né, que a gente falou, foi 3-0. O Caxias venceu o Floresta por 1-0. O Guarani perdeu para o Maringá por 3-2, fora de casa. E o Itabaiana, que é um estreante na Série C, que não disputa a Série C, eu não tenho essa informação na verdade, quantos anos que se não fazem, mas faz muito tempo. O Itabaiana enfrentou o Náutico e venceu, o estreante na competição, e já venceu. O Botafogo agora lidera, né? Por enquanto. Pra variar, Botafogo começa o ano liderando a primeira fase da Série C. Bom, Não, vitória maiúscula. É o único que ganhou, goleou e jogou. Você disse sobre estar surpreso com a quantidade de empates, mas eu pessoalmente não fiquei surpreso, assim, porque se você for olhar pra essa Série C, é muito equilibrado. É equilibrado, é verdade. Ia ser muito difícil. Muita gente já disse que é a maior Série C de todos os tempos. Porque você vai ver, é muito time tradicional, e até os times que não são tão tradicionais são times organizados, tipo o Retrô, por exemplo. Sim. Ou seja, vai ser um campeonato realmente muito difícil, muito apertado, e já é um ponto extremamente positivo para o Botafogo ter conseguido essa grande vitória num campeonato tão equilibrado como vai ser essa Série C, acredito eu. Exatamente. E a Série D, meu amigo? Será que finalmente vai rolar? Agora, pelo que tudo indica, a Série D começa no próximo sábado, dia 19. Isso. O Souza estreia contra o Santa Cruz de Natal, lá no Rio Grande do Norte. Exatamente. Enquanto o 13 recebe o Santa Cruz aqui na Pernambuco. Paraíba, no estádio Amigão, em Campina Grande. Exatamente. Como a gente já tinha dito, né, foi adiado a primeira rodada por questões da CBF e da vistoria dos estádios, que ainda não tinha sido completado, mas as informações por enquanto, né, é que vai acontecer agora no dia 19. Mais uma vez, acho que é uma bagunça, era para ter sido um pouco mais organizado, mas enfim. Falando agora das nossas equipes paraibanas,
O Souza, depois do título paraibano, teve uma contratação importante, que foi a volta de Luiz Henrique, né, pro clube. Luiz Henrique jogou em 2023 pelo Souza, levou o Souza até a final do paraibano, né, ajudou a levar o Souza até a final do paraibano. Chegou às quartas de final da Série D naquele ano, foi um dos artilheiros da equipe com 8 gols, né, no ano. E eu acho que foi uma boa contratação, acho que reforça mais ainda o ataque do Dino. Mas foram mais 2 contratações. Davidson, de 21 anos, foi o destaque da Copinha do ano passado. E também anunciado agora há pouco, na segunda-feira, dia 14, mais uma vez. Você tá vendo na terça, né? Emerson Bastos, zagueiro retornando ao Souza. Também já jogou pelo Dino, né? O que vocês acham dessas contratações? Agora, o Souza vai fortalecendo mais ainda o seu elenco. O Souza ele já tem uma equipe muito forte, assim, então na atual conseguiu ganhar o Campeonato Paraibano. Já é um time que mostrou muita força, principalmente também na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil, fez um grande jogo contra o Bragantino, que caiu de uma forma muito polêmica. E o Souza ele acredito que vai ir atrás dessas contratações pontuais mesmo. Não vai atrás de trazer a reformulação, porque o time já é bom, já mostrou sua força. E eu vejo também o Souza como um dos favoritos a subir esse ano na Série C. Já é um clube que bateu na trave recentemente, em 2023. O clube chegou até as quartas de finais e acabou perdendo o jogo. Eu acredito que dessa vez o Souza ele vai chegar forte para lutar pelo acesso. Sim. E tu, Zé, o que é que tu acha? Então, na mesma linha de raciocínio de Marcos, porque é um time sólido, tanto que com a sua solidez ganhou o Paraibano. E eu vejo que ele também está apostando muito em pessoas que já tiveram boas passagens, né? Então está trazendo pessoas que eles já sabem trabalhar, não é um time que eles fazem aposta, é um time que eles contratam solidez. Então, com essas contratações, com algumas pessoas que já passaram pelo clube, já foram vitoriosas pelo clube, eu creio que não tem muito o que fazer. Não, eu também aponto como um time a ser favorito para passar para a Série D. Realmente é um ponto muito interessante o que o Zé falou, que realmente está focando em trazer jogadores que já conhecem o clube, já conhecem o Aldeone, né? Já conhecem a forma de trabalhar, de jogar, e conhecem a cidade. Acho que é um ponto importante bem observado pelo Zé. Eu acho que o mais importante para o Souza não é nem contratar grandes reforços, é manter os que já estão ali no elenco. Sim. Por exemplo, e conseguiu, né? Sim. Por enquanto, o clube até hoje tem conseguido manter o atacante Diego Serralli, ainda está presente no Souza, mas que houve muito interesse de outros clubes também, até mesmo da Série C, como revelou o Aldeone. Mas vai ficar também o Wesley Moura, Bruno Fuso, Iranilson. São todos jogadores que foram muito importantes nesse time do Souza durante o Campeonato Paraibano. E o importante nesse momento para o Souza é manter esses caras para lutar pelo acesso no Brasileiro da Série D. Foi uma tecla que o Aldeano bateu muito, que foi essa questão de manter os principais jogadores, né? Ele disse que não vende de jeito nenhum, só se chegar alguma proposta muito fora da curva, o que acho difícil, né? Para a realidade para nossa realidade do paraibano. E o mais importante foi isso, realmente, como o Marcos falou. É manter a base da equipe, manter Paulo Foiane, também fez um trabalho excelente no paraibano. E eu acho que o principal é manter o esqueleto da equipe, que foi vencedora do paraibano com muitos méritos. E eu acho que sim, é um dos principais favoritos a vencer e também a subir para a Série C, né? Já o 13, a gente não pode falar a mesma coisa, vai precisar realmente mudar bastante coisa e tá mudando, tá contratando muitos jogadores. Foram 7 reforços, por enquanto, até o dia de hoje. Destaques para Filipe Surian, novo treinador do 13, Pipico, né? Também muito conhecido pelo torcedor do Botafogo da Paraíba. O que é que vocês estão achando? O Pipico realmente agora vai ajudar o 13? Muito se fala da mística de Pipico, que ele não ganha título, que ele seria o Harry Kane brasileiro, mas pra mim é bem claro que mística não entra em campo. Isso aqui não vai entrar na análise. Não é igual o Ítalo. Pra mim, o Pipico, ele é um jogador que ele tem uma questão da idade dele, o fato dele já ter 40 anos deixa bastante dúvida, mas eu acho que ele é um jogador que pode sim ajudar o 13, se realmente encaixar direitinho ali, porque no Botafogo ele não foi espetacular, mas ele fazia os seus gols ali de vez em quando na Série C. E ele foi depois jogar na equipe do Sobradinho, do Distrito Federal, e foi o artilheiro do time. Ou seja, ele mostra que está conseguindo ainda fazer gol. Se o 13 montar um time que consiga armar Pipico para ele finalizar jogadas, pode ser que ele ajude bastante sim, porque ele tem essa característica de ser o cara matador. Eu acho que acho que a Série D também está muito difícil, está um nível muito elevado. Mas eu acho que comparado à Série C do ano passado, que a gente fazendo essa comparação com o Pipico no BL e agora o Pipico do 13,
eu acho que ele tem mais condições de ajudar mais a equipe. Ele ajudou o Belo do jeito que ele poderia ajudar, mas eu acho que vai ajudar mais ainda o 13. É um jogador experiente, que sabe os atalhos do campo. Vai ser aquele homem de referência do 13. Acho que pode ajudar. Com Dione também é outro ponto a ser apontado, a permanência de Dione no 13, né? Foi um ponto-chave também, porque Ponto-chave. ele é o cara desse time. Então eu acho que a dupla Dione e Pipico pode sim dar uma liga, mas eu acho que ele também não vem para ser titular absoluto, sabe? Até porque eu acho que ele não tem condições de jogar todos os jogos, até por conta da idade, né, Zé? Não. É realmente isso, porque transfere mais responsabilidade, né? A gente viu que nesses 2 últimos jogos da semifinal do Paraibano, o que faltou no 13 foi não ter só o Dione, porque a jogada era tudo voltada para o Dione, não dizendo que só tem um Dione no elenco, mas as jogadas, a dinâmica do jogo era só voltada para Dione para ver se ele resolvia alguma coisa. Eu vejo que com o Pipico e trazendo os outros jogadores e também destaque para o Esquerdinha, que fez um ótimo campeonato paraibano, ele vai alavancar mais porque transfere mais responsabilidade. A jogada não fica só voltada para um jogador. Vamos fazer, traz outras posições que estrearam nesse final de semana, né? Com amistoso, que foi derrotado. Foi 13, derrotado, né? por Sergipe, que também vai disputar a Série C. Ou Série D. Série D. Eu acho que esse time do 13 ele tem muita aposta, assim, sabe? Quando você Eu acho que aposta eles estão muito, apostando. pode ser que dê muito certo Ou deu muito ou errado. dê muito errado. Tá tudo na aposta. Eu queria, mesmo. dessas contratações, eu queria destacar 2. Que é o meio de campo Cezinha, que vem do Pelotas. Fez 2 gols e deu 2 assistências nesse Gaúcho 2025. Pra quem gosta de SofaScore, de estatística, essas coisas, nota 7 no SofaScore. Acho que é uma nota boa. Fez bons jogos pelo Pelotas. E outro nome também, que me fugiu agora, Flavinho. Foi artilheiro do Campeonato Baiano 2025 pela Jacuipense. Fez 4 gols. Então são nomes jovens, não são. Tem 24 anos Cezinha e o Flavinho tem 25. São nomes que podem agregar ao elenco do 13, né? Fez bons estaduais, os 2 nomes citados agora, Cezinha e Flavinho. E um pro meio de campo, outro pro ataque. Pode ajudar Pipico, né, nesse revezamento. Mas enfim, eu acho que são nomes que podem agregar, sim, o 13 e deixar um elenco mais forte. Coisa que a gente não viu no Paraibano, né? Eu acho, na minha opinião, o elenco formado para o Paraibano não foi um elenco tão sólido assim, que dava opções para o 13. Tanto que, como o Zé falou, perdia Dione e acho que perdia meio time, né? Sentia muita falta do camisa 10, Dione. E o 13 ele vai, como a gente já disse, ele vai pro tudo ou nada nessa Série D, porque com ou ele trabalho sobe, ou ele fica sem divisão no ano que vem. Ou então torce pro Souza subir no lugar dele, né? Porque o 13 ele tá nesse momento com a necessidade de subir para ter o calendário garantido no ano que vem, devido à campanha não tão boa no Campeonato Paraibano deste ano. Então o 13 ele vai jogar a vida nessa Série D e vai... E é um grande tiro porque tipo, um novo treinador. Então ele vai ter que correr atrás de fazer esse time jogar, de dar motivação para esse time. É uma sacada... grupo muito difícil esse grupo aí, porque a Série dele é regionalizada. Sim. Você tem os grupos formados pela região. Então você tem ali um grupo que você vai ter o Souza, o Santa Cruz, você vai ter o Central, o de Caruaru. Você vai ter é um grupo realmente muito pesado, assim, pô. Que o Santa Cruz do Rio Grande do Norte também, que é uma equipe organizada, então vai ser puxado para o time do 13 e vai ter que lutar. Esse é o lema do 13 nessa Série D. Lutar, 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 porque ou é lutar ou é morrer. No grupo do 13 tem o Souza, obviamente, né? Os 2 Santa Cruz que você citou. O Central, o Ferroviário, acho que América do Natal também. Acho que realmente é um grupo muito forte e muito bem destacado, até tinha esquecido, fugir da memória, que o 13, se não subir, ano que vem é sem calendário, né? Sem calendário. Serra Branca que conseguiu esse feito. Vamos ver como é que Surian vai montar essa equipe, vai comandar essa equipe. Inclusive eu queria perguntar a opinião de vocês. Vocês realmente acham que Surian pode fazer um bom trabalho? Um treinador jovem, né? Passagem pelo Botafogo da Paraíba. Mas vocês acham que Surian dessa vez vai fazer um bom trabalho pelo 13? Eu acho que ele é um treinador que tem um potencial muito bom para assumir esse time do 13. Ele treinou o Botafogo em 2023. E esse trabalho dele no Botafogo foi aquele mesmo estilo, de fazer uma primeira fase espetacular, aí no quadrangular cai.
Mas o trabalho que ele fez no Botafogo na primeira fase daquela Série C foi realmente muito bom. Era um time que você via que o time realmente jogava bem, era um time que não se recuava, era um time que jogava para frente, era um time que gostava muito de propor o jogo. Então, o Felipe Souren, eu vejo um potencial bom nele para esse time do 13. Mas se ele não tiver todas as peças adequadas para subir, vai ser meio complicado. Como eu assisti o jogo do amistoso, bom, para amistoso, né, não tinha aquele peso já da Série D, mas foi um jogo não teve muito destaque para se falar, não. Se fosse, também não é um parâmetro, mas tipo, ele vai ter trabalho. Tem boas peças, realmente tem boas peças. Se ele conseguir trazer esse time para si e fazer ele jogar a bola, realmente dá pra gente sonhar com a Série D, a Série C. Só que, vou pegar pro parâmetro, tipo, tem muito trabalho a ser feito. Era muita bola na área, bola jogada, e sofria contra-ataques do Sergipe até rolar o gol nos finais, nos apagares da luz, mas vai ser trabalho. Eu não tenho muita confiança, não. A gente falou, mas eu acho que a peça principal é Dione. Não tem pra onde correr. Acho que se por um acaso o Dione sair do 13, é uma perda muito, mas muito grande pra equipe de Campina Grande. Eu acho que o jogo realmente vai voltar todo para o camisa 10 do 13 e tem capacidade, né, pra levar esse time pra terceira divisão nacional. Vocês vão fazer uma brincadeira aqui agora. Souza e 13. Onde vocês acham que chega cada um dos dois? Nessa Série D? Rapaz, eu torço para as duas equipes subirem para a terceira divisão, porque eu acho que seria bacana o nosso futebol cada vez mais... Iria abrir mais portas para os outros times. Mais na elite. Mas, sendo realista, eu acho que o Souza tem muito mais chances que o 13. O Souza tem uma equipe muito mais encorpada, com um elenco muito mais forte. Um trabalho que já vem sendo feito faz um tempo, mais tempo que o 13, né? O Surian foi anunciado há pouco tempo. E eu acho que o Souza tem muito mais capacidade que o 13. Chega mais longe. E vocês? Eu creio que o Souza pode chegar até na final. Chega na final. Eu não duvido muito do Souza, não. Para mim, poderia ser até campeão. Mas, olhando pro 13, olhando pro jogo, como ele terminou o campeonato paraibano, eu não tenho muita convicção, não. Para mim, eu não consigo dizer, ele vai conseguir passar da primeira fase. Agora eu não consigo dizer isso, não. Agora, com o desenrolar do campeonato, né, a gente vai mudando a opinião. Os caras vão trabalhando, porque os caras são seres humanos, vão trabalhar, ninguém quer ser cobrado. Mas, falando do que eu já vi do 13, eu creio que não passa da primeira fase. Esse negócio de palpite, previsão, é algo que não dá muito certo. Não dá muito certo com a gente, não. Mas a gente vai seguir fazendo, porque é o que interessa para a gente. É bom que cria casca. E assim, para mim, o que é hoje, o que a gente vê hoje, o que a gente tem expectativa, que as expectativas de hoje para o futuro, o Souza, ele tá chegando na Série D com mais condições do que o 13, claramente. E eu vejo, inclusive, o Souza sólido, como um dos favoritos para subir, um dos favoritos para o título também, inclusive. Porque não foi apenas o paraibano que o Souza teve. O Souza ele teve também a Copa do Nordeste, que você olha na tabela, você vê o Souza ficou lá embaixo. Mas ele fez grandes jogos contra grandes equipes. Fortaleza. E teve muito jogo que ele foi no final já com o time reserva, porque tinha jogo muito importante do Paraibano, Copa do Brasil. Então teve muito jogo que ele foi com os reservas ali. Ele pecou. Então, é meio difícil analisar somente pela tabela. Só se for olhar a bola jogada, o Souza jogou muito bem na Copa do Nordeste. Ele pecou contra times que ele deveria ganhar. Quando os times de Série A, ele jogou muita bola. Ele pecou contra os times quando ele perdeu os pontos. Como vocês falaram, o Souza é favorito a chegar até a final da Série D. E já o 13, pelo paraibano que fez, por toda a crise interna, faltou uma organização, uma reformulação mais rápida. Sim. Eu acho que corre risco de não passar nem na primeira fase, sim. Porque o grupo é muito complicado. Porque o grupo é muito forte. Se passar, se conseguir classificar, se a história muda muito porque é mata-mata. Exatamente. Mas acho essa é uma dificuldade muito grande. Porque a segunda grupo é puxado. A segunda fase são 32 que classificam, lembrando, e é mata-mata. O cruzamento é regionalizado até as oitavas de final, né? Importante lembrar isso. A partir das oitavas que já começa a enfrentar times de outras regiões do país. Mas eu acho que o 13 tem que lutar muito para passar. Primeiro tem que pensar na primeira fase, tem que se concentrar na primeira fase, para aí sim tentar
um êxito maior durante a Série D, né? E o Botafogo sobe, eu vi também. muito nas redes sociais, páginas que já acompanham há muito tempo o futebol das últimas divisões, e eles colocando o Botafogo como classificado entre os 4 para subir para a Série B. E eu vejo também o Botafogo, eu creio que o Botafogo está muito sólido, já dando minha opinião aqui, né? Que eu vejo o Botafogo muito sólido, não só o time, porque o time é muito bom, mas também como o interno também. O Botafogo ele está dando segurança. Sim. Eu creio que esse ano também seja o Virada de ano do Botafogo, e ano que vem a gente vai estar cobrindo Série B. É aquilo, né, velho? Todo ano é o ano. No Botafogo. todo ano. Mas esse ano ele tá sólido. Realmente, nesse ano você tem a diferença ali da SAF, de ter um projeto realmente mais estruturado e tudo. Mas a Série C é um campeonato que é complicado, porque você joga o campeonato inteiro ali, 19 jogos, virou pro quadrangular, mudou tudo. E é como o Zago bateu muito nessa tecla na apresentação dele, de coletiva. Que ano passado o Remo ficou em 8º no ano passado e subiu pra Série B. E o Botafogo ficou em primeiro como líder disparado e não conseguiu. Aconteceu a mesma coisa com o Vitória também. Exatamente. 2022. Então ele falou que o importante é passar de fase. Passa de fase e depois a gente vê na segunda fase. Né? É o objetivo, né? Exatamente. É o objetivo. Meu palpite é muito cedo falar, porque a gente sabe que é muito cruel a Série C, né? Eu acredito Nossos que... palpites são muito cruéis. E isso também serve pra Série D, tá? A primeira fase, o Souza pode fazer uma primeira fase incrível e, sei lá, acontecer que na segunda fase cair logo no primeiro jogo. Eu acredito que favorito por favorito, o Botafogo ele vai entrar nessa Série C como favorito. Não apenas por ter chegado longe já na Série C dos últimos anos, mas porque realmente tem um projeto que está sendo muito bem estruturado ali, de estrutura mesmo do clube, de investimento, de financiamento. Como eu já falei, tem nomes muito interessantes nesse elenco agora, que foi reforçado para essa disputa da Série C. Traz um grande técnico. Sim, o Zago, que é um treinador que é de alto nível. Ele estava treinando Libertadores. Esse início de ano ele estava treinando o time do The Strongs na pré-Copa Libertadores. E caiu pro Bahia, né? E é uma coisa que é um ótimo time também. Muito legal que eu vi de estruturação do Botafogo, porque ele já dá confiança para um cara que estava jogando na Libertadores vir treinar aqui. Ele não iria sair da Libertadores, de um time já mais consolidado, para vir treinar a Série C, se ele não tivesse segurança no trabalho que está... Eu acho então que iria para um outro clube de Série A. Então, eu acho que tem Zago tem mercado para treinar clubes de Série A, clubes de Série B, ou então manter na Bolívia, porque na Bolívia ele é um cara de sucesso lá. Foi campeão boliviano pelo Bolívar, chegou até a seleção nacional da Bolívia, que isso é algo no meio do futebol, é o ápice chegar numa seleção, né? E depois treinando o The Strongest, que junto com o Bolívar são os dois times mais principais, os maiores da Bolívia, né? Então ele tinha mercado maiores do que a Série C, do que o Botafogo, e ele optou pelo projeto, por acreditar em Alexandre Galo, que ele disse que também é um amigo próximo, então ajudou muito nesse acerto, e eu acho que eleva mais ainda o nível do Botafogo, que segundo os sócios, que mais uma vez Felipe Félix, que é uma figura, ele fala tudo no Instagram, ele fala em entrevistas, falou que o Botafogo vai brigar pra Série A, não é mais Série B, é Série A. Inclusive teve um vídeo recente dele que ele disse que o Botafogo seria o maior clube do eixo Paraíba-Pernambuco. Exatamente. Que é uma declaração ousada. Ele gosta muito de falar. Quem quer saber as novidades do Botafogo é só seguir o cara lá no Instagram, que ele solta tudo lá. Inclusive, toda vez ele posta e dá 5 minutos ele apaga. Toda vez, já reparei já. É a assessoria meio que dando um corte nele. Calma aí. Mas enfim, eu acho que Antônio Carlos Zago é um treinador muito forte, com um nome muito grande. E acho que serve muito essa questão do networking, que ele conhece muita gente. Sim, ele vai ter mais uma janela no meio do ano, a janela do Mundial, né? Em junho, que serve para todas as equipes. Então o Botafogo pode se reforçar mais ainda no meio do ano para a segunda fase da Série C. E com o Zago eu espero, uma equipe muito mais forte do que em relação aos últimos anos. Além também da estrutura que a SAF está implementando. Ele já chega assim, velho. O cara tá vendo? Eu não consigo, velho.
Vai cortar isso ou a gente vai explicar pro público que Luiz Cauã acabou de chegar aqui. A gente deixa ou corta, não sei. Não, fala, Bom, Luiz. Só explicando, o homem Luiz, vem cá, Luiz Cauã chega, a gente já se quebra é tudo. que o cara é uma figura muito grande, pô. O cara chegou com um sorrisinho desse. E preparado, viu? Enfim, chegou pra gravação do PES, nossa competição, mas... Só finalizando o meu raciocínio, que eu já nem lembro mais, eu tava falando de quê? Tá falando de Antônio Carlos da Zago, de Alexandre Galo, sim. do Network. Eu acho que com a chegada de Zago, o nível aumenta mais ainda, com a estrutura da SAF também, que prometeu muitas reformas internas no Botafogo, no CT da Maravilha do Contorno, disse que ia ter hotel, disse que ia ter uma academia nova, que já está sendo construída, né? Categoria de base. Estacionamento, enfim, vai ser uma reformulação muito, muito grande, interna no Botafogo, que também influencia dentro de campo, né? Então, vamos encerrar hoje por aqui. Gostaria de agradecer aqui ao amigo Diego Cordeiro, ao amigo Pedro Quaresma. Eu sou Marcos Eric Júnior. Gostaria de pedir para que vocês sigam o Futebol da Paraíba em todas as redes sociais, nosso Instagram, nosso Twitter, Fute da Paraíba em todas as redes. Algumas tem uma variação, todo mundo sabe aquele negócio, mas Fute da Paraíba. Tá tudo aqui. Tá tudo aparecendo na tela. Que o nosso editor vai colocar. Então, muito obrigado e até a semana que vem. Valeu. Falou!